Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991. Art. 35. Os débitos com a União decorrentes das contribuições sociais previstas nas alíneas A, B e C do parágrafo único do artigo 11 desta lei, das contribuições instituídas a título de substituição e das contribuições devidas a terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, não pagos nos prazos previstos em legislação, serão acrescidos de multa de mora e juros de mora, nos termos do artigo 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Redação dada pela Lei nº 11.941, de 2009. E ao quarto, revogados. Redação dada pela Lei nº 11.941, de 2009. Artigo 35-A. Nos casos de lançamento de ofício relativos às contribuições referidas no artigo 35 desta lei, aplica-se o disposto no artigo 44 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Incluído pela Lei nº 11.941, de 2009. Art. 36. Revogado pela Lei N. Graus 8.218, de 29 de agosto de 91. Art. 37. Constatado o não recolhimento total ou parcial das contribuições tratadas nesta lei, não declaradas na forma do artigo 32 desta lei, a falta de pagamento de benefício reembolsado ou o descumprimento de obrigação acessória, será lavrado auto de infração ou notificação de lançamento. Redação dada pela Lei nº 11.941, de 2009. Primeiro e segundo, revogados, redação dada pela Lei nº 11.941, de 2009. Art. 38. Revogado pela Lei nº 11.941, de 2009. Art. 39. O débito original e seus acréscimos legais, bem como outras multas previstas em lei, constituem dívida ativa da União, promovendo-se a inscrição em livro próprio daquela resultante das contribuições de que tratam as alíneas A, B e C do parágrafo único do artigo 11 desta lei. Redação dada pela Lei nº 11.457, de 2007. Vigência. Primeiro, revogado pela Lei nº 11.501, de 2007. Segundo, é facultado aos órgãos competentes, antes de ajuizar a cobrança da dívida ativa de que trata o caput deste artigo, promover o protesto de título dado em garantia, que será recebido pro solvendo. Redação dada pela Lei nº 11.457, de 2007. Vigência. Terceiro, serão inscritas como dívida ativa da União as contribuições que não tenham sido recolhidas ou parceladas resultantes das informações prestadas no documento a que se refere o inciso 4º do artigo 32 desta lei. Redação dada pela Lei nº 11.457, de 2007. Vigência. Art. 40. Vetado. Art. 41. Revogado pela Lei nº 11.941, de 2009. Art. 42. Os administradores de autarquias e fundações públicas, criadas e mantidas pelo poder público, de empresas públicas e de sociedades de economia mista sujeitas ao controle da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos municípios, que se encontrarem em mora, por mais de 30 dias, no recolhimento das contribuições previstas nesta lei, tornam-se solidariamente responsáveis pelo respectivo pagamento, ficando ainda sujeitos às proibições do artigo 1º e às sanções dos arts. 4º e 7º do Decreto-Lei nº 368, de 19 de dezembro de 1968. Art. 43. Nas ações trabalhistas de que resultar o pagamento de direitos sujeitos à incidência de contribuição previdenciária, o juiz, sob pena de responsabilidade, determinará o imediato recolhimento das importâncias devidas à Seguridade Social. Redação dada pela Lei N. Graus 8.620, de 5 de janeiro de 93. Primeiro, nas sentenças judiciais ou nos acordos homologados em que não figurarem, discriminadamente,
As parcelas legais relativas às contribuições sociais, estas incidirão sobre o valor total apurado em liquidação de sentença ou sobre o valor do acordo homologado. Incluído pela Lei nº 11.941, de 2009. Segundo, considera-se ocorrido o fato gerador das contribuições sociais na data da prestação do serviço. Incluído pela Lei nº 11.941, de 2009. Terceiro, as contribuições sociais serão apuradas mês a mês, com referência ao período da prestação de serviços, mediante a aplicação de alíquotas, limites máximos do salário de contribuição e acréscimos legais moratórios vigentes relativamente a cada uma das competências abrangidas, devendo o recolhimento ser efetuado no mesmo prazo em que devam ser pagos os créditos encontrados em liquidação de sentença ou em acordo homologado, sendo que nesse último caso o recolhimento será feito em tantas parcelas quantas as previstas no acordo, nas mesmas datas em que sejam exigíveis e proporcionalmente a cada uma delas. Incluído pela Lei nº 11.941, de 2009. Quarto, no caso de reconhecimento judicial da prestação de serviços em condições que permitam a aposentadoria especial após 15, 20 ou 25 anos de contribuição, serão devidos os acréscimos de contribuição de que trata o 6º do artigo 57 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. Incluído pela Lei nº 11.941, de 2009. Quinto, na hipótese de acordo celebrado após ter sido proferida decisão de mérito, a contribuição será calculada com base no valor do acordo. Incluído pela Lei nº 11.941, de 2009. Sexto, aplica-se o disposto neste artigo aos valores devidos ou pagos nas comissões de conciliação prévia de que trata a Lei no 9.958, de 12 de janeiro de 2000. Incluído pela Lei nº 11.941, de 2009. Art. 44. Revogado pela Lei nº 11.501, de 2007. Art. 45. Revogado pela Lei Complementar nº 128, de 2008. Artigo 45-A. O contribuinte individual que pretenda contar como tempo de contribuição, para fins de obtenção de benefício no regime geral de previdência social ou de contagem recíproca do tempo de contribuição, período de atividade remunerada alcançada pela decadência, deverá indenizar o INSS. Incluído pela Lei Complementar nº 128, de 2008. Primeiro, o valor da indenização a que se refere o caput deste artigo e o primeiro do artigo 55 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, corresponderá a 20%, incluído pela Lei Complementar nº 128, de 2008. E, da média aritmética simples dos maiores salários de contribuição, reajustados, correspondentes a 80%, de todo o período contributivo decorrido desde a competência julho de 1994, ou, incluído pela Lei Complementar nº 128, de 2008. Segunda, da remuneração sobre a qual incidem as contribuições para o regime próprio de previdência social a que estiver filiado o interessado, no caso de indenização para fins da contagem recíproca de que tratam os arts. 94 a 99 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, observados o limite máximo previsto no artigo 28 e o disposto em regulamento. Incluído pela Lei Complementar nº 128, de 2008. Segundo, sobre os valores apurados na forma do primeiro deste artigo incidirão juros moratórios de 0,5%, 0,5%, ao mês, capitalizados anualmente, limitados ao percentual máximo de 50%, e multa de 10%, Incluído pela Lei Complementar nº 128, de 2008. Terceiro, disposto no primeiro deste artigo não se aplica aos casos de contribuições em atraso não alcançadas pela decadência do direito de a previdência constituir o respectivo crédito, obedecendo-se, em relação a elas, às disposições aplicadas às empresas em geral.
incluído pela Lei Complementar nº 128, de 2008. Art. 46. Revogado pela Lei Complementar nº 128, de 2008. Capítulo X. Da prova de inexistência de débito. Art. 47. É exigida a certidão negativa de débito CND, fornecida pelo órgão competente, nos seguintes casos: redação dada pela Lei nº 9.032, de 28 de abril de 95. I. Da empresa. A. Na contratação com o poder público e no recebimento de benefícios ou incentivo fiscal ou creditício concedido por ele, vide medida provisória número 958, de 2020, vide Lei nº 13.999, de 2020, vide medida provisória número 975, de 2020. Vide medida provisória número 1028, de 2021. Vide Lei nº 14.179, de 2021. B. Na alienação ou oneração, a qualquer título, de bem imóvel ou direito a ele relativo. C. Na alienação ou oneração, a qualquer título, de bem móvel de valor superior a CR cifrão 2.500.000,00, 2.500.000 cruzeiros, incorporado ao ativo permanente da empresa, 19. D. No registro ou arquivamento, no órgão próprio, de ato relativo à baixa ou redução de capital de firma individual, redução de capital social, cisão total ou parcial, transformação ou extinção de entidade ou sociedade comercial ou civil e transferência de controle de cotas de sociedades de responsabilidade limitada, redação dada pela Lei nº 9.528, de 10 de dezembro de 97. Segunda, do proprietário, pessoa física ou jurídica, de obra de construção civil, quando de sua averbação no registro de imóveis, salvo no caso do inciso 8º do artigo 30. Primeiro, a prova de inexistência de débito deve ser exigida da empresa em relação a todas as suas dependências, estabelecimentos e obras de construção civil, independentemente do local onde se encontrem, ressalvado aos órgãos competentes o direito de cobrança de qualquer débito apurado posteriormente. Segundo, a prova de inexistência de débito, quando exigível ao incorporador, independe da apresentada no registro de imóveis por ocasião da inscrição do memorial de incorporação. Terceiro, fica dispensada a transcrição, em instrumento público ou particular, do inteiro teor do documento comprobatório de inexistência de débito, bastando a referência ao seu número de série e data da emissão, bem como a guarda do documento comprobatório à disposição dos órgãos competentes. Quarto, documento comprobatório de inexistência de débito poderá ser apresentado por cópia autenticada, dispensada a indicação de sua finalidade, exceto no caso do inciso 2º deste artigo. Quinto, prazo de validade da certidão expedida conjuntamente pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional do Ministério da Economia, referente aos tributos federais e à dívida ativa da União por elas administrados, será de até 180 dias, contado da data de emissão da certidão, prorrogável, excepcionalmente, pelo prazo determinado em ato conjunto dos referidos órgãos. Redação dada pela Lei nº 14.148, de 2021. Sexto, independe de prova de inexistência de débito. A. A lavratura ou assinatura de instrumento, ato ou contrato que constitua retificação, ratificação ou efetivação de outro anterior para o qual já foi feita a prova. B. A constituição de garantia para concessão de crédito rural, em qualquer de suas modalidades, por instituição de crédito pública ou privada, desde que o contribuinte referido no artigo 25 não seja responsável direto pelo recolhimento de contribuições sobre a sua produção para a Seguridade Social. C. A averbação prevista no inciso 2º deste artigo, relativa a imóvel cuja construção tenha sido concluída antes de 22 de novembro de 1966. D. O recebimento pelos municípios de transferência de recursos destinados a ações de assistência social, educação, saúde e em caso de calamidade pública. Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009. E
averbação da construção civil localizada em área objeto de regularização fundiária de interesse social, na forma da Lei nº 11.977, de 7 de julho de 2009. Incluído pela Lei nº 12.424, de 2011. Sétimo condômino adquirente de unidades imobiliárias de obra de construção civil não incorporada na forma da Lei nº 4.591, de 16 de dezembro de 1964, poderá obter documento comprobatório de inexistência de débito, desde que comprove o pagamento das contribuições relativas à sua unidade, conforme dispuser o regulamento. Oitavo, revogado pela Lei nº 11.941, de 2009. Art. 48. A prática de ato com inobservância do disposto no artigo anterior, ou o seu registro, acarretará a responsabilidade solidária dos contratantes e do oficial que lavrar ou registrar o instrumento, sendo o ato nulo para todos os efeitos. Primeiro, os órgãos competentes podem intervir em instrumento que depender de prova de inexistência de débito, a fim de autorizar sua lavratura, desde que o débito seja pago no ato ou seu pagamento fique assegurado mediante confissão de dívida fiscal com o oferecimento de garantias reais suficientes, na forma estabelecida em regulamento. Segundo, em se tratando de alienação de bens do ativo de empresa em regime de liquidação extrajudicial, visando a obtenção de recursos necessários ao pagamento dos credores, independentemente do pagamento ou da confissão de dívida fiscal, o Instituto Nacional do Seguro Social INSS poderá autorizar a lavratura do respectivo instrumento, desde que o valor do crédito previdenciário conste, regularmente, do quadro geral de credores, observada a ordem de preferência legal. Parágrafo acrescentado pela Lei nº 9.639, de 25 de maio de 98. Terceiro servidor, o serventuário da Justiça, o titular de serventia extrajudicial e a autoridade ou órgão que infringirem o disposto no artigo anterior incorrerão em multa aplicada na forma estabelecida no artigo 92, sem prejuízo da responsabilidade administrativa e penal cabível. Parágrafo renumerado e alterado pela Lei nº 9.639, de 25 de maio de 98.